nós estamos aqui de novo para mais um episódio do podcast da F-Hop e essa tem sido uma temporada de episódios em que Jesus está nos dando o privilégio de falar com muitos amigos, em especial amigos da jornada aí da Igreja que Ora, do movimento de oração. E hoje nós estamos recebendo, durante a semana da Orai, o nosso amigo Michel, Mike Duque, não sei exatamente o que é. O pessoal me pergunta assim, é Michel, é Mike e tal? O próprio pode explicar pra gente hoje. Pois, Michel, bem-vindo. Cara, prazer estar aqui, mano. É uma felicidade receber você em Floripa. Faz bastante tempo, né? Você falou agora que vocês não vêm pra cá. Espero que essa semana seja uma semana de refrigério pra vocês, pra nós, e que o Senhor fale conosco. Amém, mano. Amém. Bom, essa parada do nome é muito engraçada. Eu tava vindo pra cá, aí o cara pegou a identidade, Micael. Aí eu falei pra Maíra, né? Falei, tá vendo, amor, que eu sofro? Porque escreve Michael, como se pronuncia, como escreve em inglês, né? Michael. De Michael Jackson. Na verdade, meu nome é por causa do Michael Jackson. Ótimo. Meu padrinho era fã do Michael Jackson, aí falou pra minha mãe pôr esse nome. Só que ela não sabia falar Michael, falava Michel. Aí na família pegou Michel. Aí na escola um chamava Michael, o outro Michael. Aí por causa dos livros, que foi Mike Duque e o Instagram, então a maioria da galera de fora me chama de Mike. E os de dentro me chamam de Michel. Mas eu gosto muito de Mike, eu acho chique, cara. Tu acha que é gringo, né? Ah, é bem gringo, né? Mike Bacon. Mike Duque. Os Mike são tudo brabo. Cara, conta pra gente aí um pouquinho da vida de vocês. Vocês moram aonde? O que vocês fazem? Dá uma inspirada aí no povo. Sim. Pô, a gente tá nessa jornada ministerial, eu, particularmente desde os 18 anos de idade, me converti ali em 1998 e eu tive pouco tempo de não estar no ministério, né? Então eu converti, com 6 meses de convertido, já estava trabalhando numa igreja em tempo integral. Eu era diácono, tem cara de diácono, gente, vocês acham que eu tenho cara de diácono? Mas eu era um diácono bem daqueles de calça social e cintinho com a letra D de super diácono. Rapaz! Eu era um diácono raiz, né? Aquele com um sapatinho de couro. Era assembleia? Não, era uma igreja que ainda existe, né? Ela é muito forte no Rio, que é a Igreja de Nova Vida. Uma igreja que nos anos 80 foi muito influente no Brasil, trazendo alguns ministérios de cura que tinham nos Estados Unidos nos anos 50, tipo Oral Roberts, toda essa galera ali do movimento das tendas de cura. Então é uma igreja neopentecostal, muito focada na questão de cura e tudo mais, né? E aí eu me converti nessa comunidade, 6 meses eu já estava ali fazendo programa de rádio, trabalhando com culto, com Que legal, cara. evangelismo e tudo mais. E aí nunca tive um momento que não estivesse fora do ministério na vida, né? Eu sempre falo que minha vida é muito atípica, né? Não acho que esse é o caminho normal para todo ministro, mas eu vim de uma vida muito, muito difícil, assim, muita droga. Minha mãe era viciada, eu era viciado em cocaína, a gente usava droga junto. Então, eu acredito que foi uma questão de radicalidade por Jesus. Assim, o encontro que eu tive com Jesus foi tão forte que eu sempre falo assim, eu posso até na minha jornada ter ficado frio, mas morno nunca. Então, sempre foi marcado com muita intensidade, né? Então, nessa jornada, eu converti e tive um batismo com o Espírito Santo muito poderoso. E logo eu me conectei com um assunto avivamento, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos que estavam vindo de Toronto em 1994 ali, teve um mover de Deus na cidade de Toronto, e eles estavam voltando de lá e da Argentina, que também estava bem intenso, e eles trouxeram algumas fitas VHS, você vai descobrir minha idade agora, né? Videocassete 4 cabeças. E essas fitas tinham ministrações de avivamento com Rodney Howell-Brown ou Kathryn Kuhlman, vários ministros de avivamento, e contando um pouco da história também. Então eu apaixonei por esse assunto, e aí você sabe, né? Quando você vai tocar avivamento, você vai tocar no assunto oração. Então são os dois assuntos que logo novinho cativaram meu coração. Então fui muito incentivado, logo nos primeiros meses de conversão, a jejuar, a orar em outras línguas, a ter uma vida de dedicação à oração. E eu me lembro que na época chegou um livro no Brasil chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. Esse livro foi lançado pela editora Betânia, não sei se pode falar aqui a editora. Pode. Ravenhill. Isso, então esse livro foi um dos pilares assim, para a minha vida. E aí assim, você vai lendo
você vai em outro, né? Aí você lê Leonard Ravenhill, você vai em Tozer. Você lê Tozer, você vai em Keith Green. Aí você vai vendo a escola, né, dos caras ali, e aí a gente acaba descobrindo os clássicos de avivamento, os clássicos devocionais, os clássicos da vida de oração. Então esse foi o início da minha jornada. Aí dando um salto bem grande para a gente chegar nos dias atuais, eu plantei aqui plantamos 2 igrejas nos últimos 20 anos, meu bem. Eu sou muito ruim Ela de tá aqui, anos. conta quem tá aqui. Maíra tá aqui, Maíra. sentada num cantinho com a gente. Porque São Gonçalo foi 2007 a 2014. Isso, 2007 a 2014, nós iniciamos uma comunidade local e uma sala de oração. Depois o Fábio Brava, a Dani Brava assumiram essa comunidade, né? Eles eram nossos amigos e Já era lá discípulos, onde eles né? estão hoje? Não, A comunidade não. do Rei, Isso tá? é muito bom, essa história é legal. A gente começou a sala de oração dentro de um bar. A gente fazia a sala de oração primeiro numa garagem de um irmão. Nossa, tanta história doida, bicho. Eles me falaram um dia, Vini, o dia que você tiver com o Michel, pede pra ele te contar a história da piscina. Tem alguma coisa Sim, relacionada com a piscina? vou chegar lá, isso é muito bom, então. A gente era muito duro, meu amigo, assim, muito, muito, muito duro de grana, de nada. E aí a gente fazia sala de oração com um violão Giannini de nylon, um balde de maionese de plástico, que era nosso carrom, e no gogó, assim, um antifonal e tudo, não tinha microfone, não tinha nada disso. Aí um dia eu briguei com Deus, falei, Deus, eu preciso de um lugar. Não tem como. A Blair já foi nesse lugar, o Tim já foi nesse lugar, vários amigos já foram, acho que o Kirk Bennett foi lá também. Eu falei, eu preciso de um lugar, Deus, me dá um lugar. Aí um primo meu conhecia o dono desse bar, que era um bar de show de rock and roll, e o cara afastado da igreja, ele foi e falou com o meu primo que emprestaria o bar pra gente fazer os turnos lá toda quinta-feira. Aí a gente deu uma subida, né, de nível. Aí fomos para um bar, atrás era cheio de caixa de bebida, de caveira, de uísque, a gente não podia pôr vídeo, senão a maioria da igreja não iria entender nada, o que esses caras estão fazendo num bar. Mas eram os turnos que a gente estava fazendo ali. E aí a gente tinha um som 3 em 1, que a gente ligava o teclado, e a gente tinha um microfone. E aí o intercessor ficava sem o microfone, óbvio, gritando, orando as orações apostólicas, e os cantores iam fazendo antifonal, Dividindo o batata microfone. quente. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E aí a gente ficava ali. A gente ficou 3 anos fazendo isso. 3 anos, era muito quente, não tinha ar-condicionado, não tinha estrutura, não tinha nada, assim. E esse período foi um período antes da Copa do Mundo, né? Antes, 2013 até 2014, mas depois ficou mais tempo lá. E aí, em 2014 teve o Projeto Liberdade no Brasil, né? Onde as sedes da Copa do Mundo receberam o Projeto Liberdade com a iniciativa de pessoal do IHOP, pessoal do Jesus Cry. Tá? Então era a ideia de plantar salas de oração nas zonas de prostituição do Brasil e combate ao tráfico sexual, nas áreas de prostituição e tudo mais. E lá no Rio, quem liderou foi a Blair, a Amy também estava lá dando apoio, né? Dando apoio para a gente. E a gente estava, assim, de todos os projetos que aconteceram no Brasil, chegavam uns relatos, né? O nosso era o que não tinha praticamente estrutura nenhuma, assim. Era um prédio, um prédio de 5 andares, até hoje a sala de oração é lá. Tinha fios encapados de alta tensão no teto, não tinha som, não tinha nada, assim. A coisa era muito precária. E rolando ali mais de 16 horas, 12 horas de oração e evangelismo, aquela sala quente, sem ar-condicionado, lotado. E aí, passando a Copa do Mundo, eu recebi um convite de assumir a direção dessa sala de oração. Mas na época eu era ainda pastor em São Gonçalo, ainda tinha sala de oração lá. E no primeiro momento eu disse não tinha como fazer as duas coisas. Mas depois eu disse sim. Depois de 6 meses eu aceitei e fiquei nessa jornada dupla, né? Só para você entender, São Gonçalo fica a mais ou menos 30 quilômetros da onde é a sala de oração hoje. Então, e eu morava no final da cidade. A Maíra grávida da nossa segunda filha. E aí todo dia eu tinha que cruzar 40, 50 minutos de ônibus, sem carro, para ir para a sala de oração e fazendo isso por alguns meses e trabalhando lá com a equipe que tinha.
Até que chegou uma hora que ficou inviável fazer essas duas coisas e a gente aceitou o desafio de mudar para o Rio de Janeiro e iniciar essa sala de oração, que tem mais ou menos o mesmo tempo que aqui, né? A gente vai fazer, estava discutindo agora quanto tempo tem exato. Vai fazer 10 Eu anos ano fiquei que em vem. dúvida, mas em É. 10 anos, 2014, faz 10 anos ano que vem. E a gente está lá na Vila Mimosa, a região que é região de prostituição, 24 horas de prostituição, desde os anos 70 acontece ali. E desde 2014 tem um monte de maluco numa zona de prostituição fazendo sala de oração, já há 10 anos. Eu sempre falo que cara, é impossível fazer o que a gente está fazendo se não for a mão de Deus sustentando, né? A gente tem 18 missionários em tempo integral, mais uns 30 part-time que ajudam, então uma equipe aí de mais ou menos 50. Mas você sabe, Rio de Janeiro, custo de vida altíssimo, a região que a gente mora ela é muito complexa. Praça da Bandeira é onde é a sala de oração, mas ao lado está o Maracanã, aí a Tijuca e o centro do Rio. Então tudo ao redor é muito caro, né, para fazer. Você aluga uma sala, é muito caro. Você aluga um apartamento, é muito caro. Então o sustento missionário é um desafio muito grande. Eu acredito que Floripa não é muito diferente, né, por ser uma cidade também Talvez a turística. gente não tenha o desafio que vocês têm de locomoção, né? Porque Rio de Janeiro é enorme. Então, às vezes a pessoa não. Exatamente. Às vezes aqui dá para morar num bairro um pouquinho mais barato e pegar 20 minutos Sim. de ônibus e vir, mas lá é Não, não diferente. tem como. Então, hoje, praticamente, tanto a igreja local como os missionários moram todos ao redor da sala de oração, para ter essa facilidade de ir a pé ou 5 minutos de carro, mas o custo é um desafio. Sim. Então, a gente está ali esses 10 anos, temos vivido dias de lutas e dias de glória, mas eu sempre falo, é a mão de Deus que sustenta a gente naquele lugar, porque primeiro que, assim, quando a gente começou, assim, porque lá em São Gonçalo era uma vez por semana, né? Mas quando você vai para uma sala de oração, onde tem reuniões de oração 40 horas semanais, a batalha espiritual sobe. Sobe o nível de guerra, sobe o nível de trabalho, você sabe muito bem. Sobe a conta da luz, Sobe sobe a conta conta da da água, luz, sobe a manutenção de exatamente. equipamento. E aí como é que você faz para convencer a igreja brasileira de que oração de noite está no centro do plano de Deus, É algo legítimo. é legítimo, é algo para a igreja local e que missionários intercessores são dignos de levantar sustento para fazer a obra do ministério a partir do lugar de oração? Como que a gente faz para a igreja entender essa perspectiva que está na Bíblia lá, em toda a Bíblia fala do movimento de oração, fala de pessoas que vão estar dia e noite na muralha, o Senhor vai colocar pessoas até que Jerusalém seja objeto de louvor. Então, esse é um tema que para a igreja brasileira é muito novo ainda, é muito novo. E principalmente por causa da perspectiva do que é levantar sustento missionário. Então, as pessoas acham que o missionário é uma espécie de pedinte, né? Que ele está pedindo esmola. E então, a gente está mudando a visão do que é levantar sustento missionário para as pessoas entenderem, a gente dá esse treinamento para o pessoal lá, que é muito mais um privilégio de quem se envolve do que de quem recebe a oferta. Então, na verdade, a gente ensina nossos missionários a apresentar aquilo que Deus está fazendo naquele bairro. Adolescentes que estão sendo salvos, adolescentes que viveram, pessoas que vivem 4, 5 gerações vendo a prostituição. Então, a gente tem adolescentes que são do próprio bairro hoje, cantando nas nossas equipes de Que intercessão. incrível isso. Então, a gente está vendo o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus a partir do lugar de oração. Então, as pessoas acham que orar não é trabalhar. Então, esse aí é um ponto que a gente está tentando mudar na mentalidade da igreja brasileira. Aí tem esses jargões, né? Orar mais ação. Isso é a coisa mais antibíblica que existe. Porque oração é ação. Uhum. Orar é trabalhar. É fazer algo. É fazer algo. Então, a gente está trabalhando a partir do lugar de oração ali. É óbvio que a gente tem evangelismo semanal. É óbvio que a gente discipula as pessoas. Mas a gente tem um ditado lá, né? Se você gasta 2 horas evangelizando, então a gente precisa ter 4 horas no lugar de oração. Se você gasta 4 horas cuidando dos pobres, então você tem que ter 8 horas no lugar de oração. Nunca aquilo que a gente faz em termos de serviço para o outro é maior do que aquilo que a gente faz no lugar de ministrar ao Senhor. Uhum. Então esse é um princípio para a nossa comunidade, que ministrar ao Senhor precede aquilo que a gente faz para o Senhor.
Então, por isso que a gente está mudando uma mentalidade de falar para a igreja que sustentar o movimento de oração também é sustentar a grande comissão. Sim. Também é sustentar a pregação do evangelho do reino. Então, a gente está lá no Rio de Janeiro fazendo isso e muitos amigos meus falavam, cara, você é maluco, cara. Ninguém vai dar dinheiro para ficar orando dia e noite. Ninguém vai pagar as pessoas para ficar 6 horas adorando, 6 horas intercedendo. Sim. Ninguém vai fazer isso. E eu lembro que eu sofri demais no início, assim, né? Principalmente quando a gente vai ver salas de oração mais estruturadas ao redor do mundo. Você fica com aquele sentimento de uau, mas você fica com aquele sentimento de pequeno. Assim, cara, como que vai ser isso aí? Como que vai ser esse negócio? A conta chega. O ar. A gente não paga a Light, né? Lá é a Light. A gente não paga a Light com amor, não. Tem que ter as notas na mão para pagar. Então, como que a gente faz para convencer o corpo de Cristo? E aí, uma coisa que eu tenho aprendido que não é sobre eu convencer. Tem muito a ver com aquilo que Deus está fazendo. Amém. Se Deus está fazendo, a gente se envolve com o que Ele está fazendo. E não importa, Ele vai pagar a conta, Ele vai sustentar. Então, tem sido isso, esses últimos anos. Eu estava conversando ontem com um líder no Corpo de Cristo, a gente estava falando sobre o que nós comumente chamamos de movimento de oração. Às vezes eu acho que a linguagem, ela desfavorece o que a gente faz. É ruim. É ruim, porque se a gente está falando que o chamado da igreja é para o lugar da oração, então não é um movimento. Sim. É igreja. É igreja. Então, quando a gente multiplica a nossa fala, e eu falei isso para minha esposa hoje, é um vício de linguagem que a gente tem. Sim, é um vício. É um vício de linguagem, falar movimento de oração. A gente devia falar, tirar a palavra movimento e falar da igreja orante, né? Nós estamos ali envolvidos com a igreja que ora, porque contra isso não há argumentos na Bíblia, né? Com certeza. E não é, eu não sei, às vezes o pessoal acha que estar dentro da sala de oração, estar na reunião de oração é só estar. Mas eu conversava com esse líder esses dias e eu falava assim, cara, é uma sala de intercessão. Sim. É uma sala de contender com o Senhor, de olhar para os seus propósitos e trazê-los para a terra. É um lugar de contenda mesmo. Não contenda de briga, de contender, né? Um lugar de contender. E eu acho que contra isso não há argumentos. Eu acho que a palavra movimento já parece que é uma coisa parte de, né? Tipo assim, não é igreja. Para eclesiástico. É algo para eclesiástico. Acho que a gente está viciado nesse termo, mas a gente precisa mudar realmente, porque as escrituras são muito claras, assim. Deus fez o homem para ministrar a ele. Isso é claro de Gênesis e Apocalipse. A gente vai ver isso dentro do plano redentivo de Deus na história bíblica. E quando a gente vai para Apocalipse ou 2 Pedro, ele diz que ele nos compra com seu sangue para nos constituir um reino de sacerdote. E o que um sacerdote faz? Ele ministra ao Senhor. Então, o chamado primário da igreja, e da igreja local e da igreja global, o chamado principal, não é a única coisa que a igreja vai fazer, mas é a coisa mais importante que a igreja deve fazer. Ministrar ao Senhor é a coisa mais importante que qualquer cristão deveria fazer. Então, a gente tem muitos conceitos, por exemplo, eu sempre falo isso, se você quer ter uma igreja intercessora, você precisa acabar com o departamento de intercessão. Porque se você tem um departamento ou um ministério de intercessão, você está dizendo que outros não têm. Mas intercessão, segundo as escrituras, ela é um chamado para todo cristão. Todos que são salvos, todos que nasceram de novo. O texto é claro. Eu te comprei com sangue para você funcionar como um sacerdote. Então, isso é um plano para a igreja global e para as igrejas locais. Não é uma coisa que se faz à parte disso. Então, a gente tem uma mentalidade, às vezes, muito pragmática, de que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. E Deus não está mais atrás de produtividade. Deus está atrás de atenção. Quando ele chama o povo de Israel para ser uma nação sacerdotal, ele diz, se atentamente ouvir a minha voz, se atentamente, se você me der atenção, isso vai fazer com que você seja uma nação diferente das outras. Vocês vão ser uma nação peculiar. Então, Deus está liberando uma trombeta hoje sobre a igreja brasileira e global de que ele está querendo dar uma machadada na nossa produtividade
e nos levar para o lugar de atenção à sua voz. Na sala de oração é o lugar onde a gente vai interagir com a voz de Deus e a gente vai orar aquilo que Deus está falando em sua palavra de volta para ele. E nesse lugar, né, o Mike Bickle fala muito isso, né? Amantes são melhores trabalhadores do que os trabalhadores em si. Então, nesse lugar de ser amigo de Deus, de ministrar ao Senhor, é o lugar onde a igreja vai se tornar mais produtiva. Sim. E aí nós ignoramos textos na Bíblia claríssimos, como João 15, por exemplo, todo ele está falando sobre permanecer no Senhor, sobre ser frutífero, e a gente sempre olha fruto como algo que tem a ver com uma produção. Algo quantificável. Exatamente. Tipo, quantas almas eu tenho, quantos membros eu tenho. Só que frutos na Bíblia fala do caráter de Cristo. Gálatas 5 é claro nisso. Então, quando o João 15 fala, nisso serão conhecidos como meus discípulos, em que deem frutos. Porque ele está falando que permanecer em Jesus faz com que você se torne um discípulo. O que é um discípulo? Alguém que imita o mestre. Uhum. Então, permanecer em Cristo tem a ver com uma conexão de intimidade com o coração dele que vai te tornar parecido com ele. E, cara, o que é mais poderoso para a grande comissão do que uma igreja que está se tornando semelhante a Jesus Sim. por causa do lugar de comunhão? Nesse lugar, Deus vai começar a falar com o corpo de Cristo. Porque ele quer alcançar o mundo quebrado, ele quer alcançar os perdidos. A questão é como. Sim. Como a gente vai fazer isso? O como vem do lugar de oração. Sim. E a gente está desprezando não só biblicamente, um desprezo bíblico, mas um desprezo de tradição da história da igreja. Que todos os avanços significativos na grande comissão foi precedido por um grande derramar do espírito de oração em uma comunidade ou num grupo de pessoas. Sim. E aí, então, a gente vê o avanço da obra missionária. Então, acho que a gente precisa, de fato, assim, entender que esse chamado é um chamado para a igreja local e não é um movimento de jovens, não é um movimento de mochileiro, não é um movimento de gente doida que, sabe, que vai deixar a esposa passar fome, que vai largar trabalho, que tudo. Não é isso, né? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a perspectiva. É óbvio que o Senhor vai chamar pessoas para fazer o trabalho em tempo integral, mas sem a igreja local como um todo envolvido, é impossível que a gente chegue naquilo que o Senhor quer no que diz respeito aos planos que ele tem para a igreja no fim. Então, é claro que essa mensagem ela ainda é muito nova para a igreja brasileira. Eu acho que a gente tem aí já 10 anos no movimento de oração aqui no Brasil, mas o Brasil é um país continental, cara. Você vai no Nordeste é uma realidade, você vai no Sul é outra realidade. Você tem... semanalmente ouvimos relatos, lemos comentários no YouTube, pessoas que falam assim, pô, eu tô conhecendo vocês pela primeira vez, nunca ouvi falar disso, o que é isso? Porque é enorme, né? Mas uma das coisas que eu tenho também notado, que eu não sei dizer agora se foi nós nos excedemos, talvez, ou houve falta de equilíbrio, mas eu, adolescente, quando me envolvi pela primeira vez com a sala de oração e com os turnos, eu tinha 16, 17 anos. E eu lembro, cara, que eu achava que todo mundo tinha que fazer aquilo. Sim. Que toda a igreja tinha que ser intensa na quantidade de horas, de Sim. dedicação e de entrega. E eu acho que tem muita gente fazendo a intensidade que não foi chamada para fazer, mas foi chamada para viver aquilo em algum nível, mas não naquela intensidade. E aí eu acho que quando não tem discernimento disso, vem muita frustração, muita tristeza, muita dor envolvida, pessoas se machucam, estruturas ficam pesarosas, difíceis. E eu, assim, até nós dois somos líderes de uma igreja que ora. Eu quero falar isso para a igreja brasileira. Não sinta-se pressionada a fazer igual aos demais. Procure em Deus a sua porção, a sua quantidade, a sua resposta. Isso eu mudei algumas linguagens, né? A gente usava muita expressão 24/7, que é essa expressão, ela nem é bíblica, né? É uma expressão até secular, de posto de gasolina. Posto de gasolina, de banco. A MPM, banco e tudo mais. E aí eu percebo que no início eu tinha essa pressão sobre mim, assim. Nossa, mas você tem que ser 24/7, você precisa orar 24 horas, 7 dias por semana. E aí, estudando a Bíblia, eu percebi que a expressão mais bíblica seria usar a expressão dia e noite.
Porque ela não tem a ver com a agenda, ela tem a ver com um mandato bíblico de ser de noite. E aí, se você pegar, eu fiz uma pesquisa de 45 versículos. Todas as vezes que aparece a palavra dia e noite, ela vai estar conectada ou com oração ou com sacerdócio. Com as 45 passagens que tem. Então, o que eu falo para as pessoas? A gente não precisa ser 24/7. Nós precisamos ter intensidade e constância. Constância ainda é melhor que intensidade. Mas as duas coisas vão alimentar uma a outra. Então, a gente precisa de cristãos que são dia e noite. E a gente precisa de regiões inteiras que vão ter uma expressão dia e noite de oração. E nessa região pode ser que você seja chamado para mobilizar e catalisar, mas talvez não. Então, por exemplo, nós nos sentimos chamados no Rio de Janeiro, é o centro da nossa comunidade, para mobilizar a oração de noite para a cidade também. Mas a gente tem uma expressão local de adoração de noite. Então, primeiro eu falei, não, eu preciso construir isso com a minha comunidade local, para que isso se torne um testemunho, para que outros venham e possam fazer juntos. Sim, sim. E que eles não precisem ter o peso de ter que fazer isso também nas suas igrejas locais. Então, eu não acho que todas as igrejas locais da cidade vão ter oração dia e noite ou 24/7. Mas eu acredito que, pelas profecias, todas as regiões do mundo vão ter um testemunho de adoração e oração dia e noite. Mas a gente não pode colocar esse peso sobre todas as pessoas do corpo de Cristo. Até mesmo questão do chamado missionário, se a gente for fazer um cálculo assim por cima, eu acho que 5% do corpo de Cristo global é chamado para ser um missionário intercessor, e talvez até um pouco menos do que isso. Então a gente não pode... o que eu acho assim, a gente precisa viver a igreja, viver um cristianismo ordinário, onde mãe, pai, filhos, crianças, trabalhadores, todos eles possam estar envolvidos com aquilo que o Senhor está fazendo. Na medida da graça que Deus deu para cada um. Eu costumo falar na nossa comunidade aqui, para alguns... agora é meio momento pastor desabafando aqui, né? De trabalho de oração. Mas, cara, quando você para pra pensar naquele irmão da sua igreja, que a família tem 2 filhos, os 2 trabalham, tempo integral, não ganham rios de dinheiro. Sim. Chega no final do dia, o cara tá lá na sala de oração, Uau. o cara vai lá e se entrega e tal. Cara, ele faz mais do que o missionário tempo integral. Com certeza. Entendeu? Porque ele já dá as 40 horas dele por semana no trabalho dele. Sim. E além daquilo, ele vem e serve em um turno por semana, ele vem e serve no turno antes do culto. Aquilo para mim é intenso. Sabe? E só foi na jornada pastoral que eu aprendi a dar mais valor para esse. Porque, cara, em termos de intensidade, a vida desse é bem mais intensa. Porque ele dá do transbordar. Ele já não tem mais a cota de horas de tempo e ele tá indo além. Então eu acho que também aprender a ver a beleza do ordinário e validar isso. Sim. E falar, cara, isso é bom diante dos olhos de Deus. Quando eu vejo uma mãe lá na sala de oração, lá, ela tirar a parte da tarde, onde o bebê vai estar numa soneca no carrinho, e eu vejo aquela mãe assim, por meia hora, ela só pode ficar meia hora, porque ela tem que ir para casa fazer a janta pro marido que tá chegando do trabalho. Quando eu vejo ela com um carrinho de bebê orando em línguas assim, essa é a cena mais bela. Amém. Tipo assim, eu olho assim, eu fico até emocionado. Eu falo assim, se for para isso aí, Deus, toda a dor da jornada, todo o sofrimento, se for para ver isso aí, uma mãe, dona de casa, por 25 minutos na sala de oração, encontrando contigo. Se é para isso, é só para isso aí, eu falo, Deus, já valeu a pena. Cara, valeu a pena. Então, o que a gente está falando, né, sobre a igreja que ora, esse chamado não é para super espirituais, não é para super poderosos, não é para gente que tem pedigree. Isso é para gente normal, assim, para gente como a gente, sabe? Então, essa é a beleza que eu vejo do que o Senhor está fazendo. Se a gente for ver, a gente fala muito do ministério precursor que vai preparar o caminho para o Senhor e tudo. Para mim, as maiores precursoras do fim vão ser as mães, que vão trocar fraldas para a glória de Deus, amamentar crianças para a glória de Deus. Então, eu gosto muito de falar com as mães isso. Cara, quando você está trocando uma fralda, faça para o Senhor. Quando você está amamentando, faça para o Senhor. Não se sinta diminuída
você também é chamado para o altar do Senhor. Sim. Só que o Senhor não está colocando nenhum peso sobre a sua vida. Ele não está querendo que você seja como um missionário em tempo integral. Sim. Então, o seu 5% que você acha que é 5%, para Deus é uma extravagância de perfume. Sim. Então, eu falo muito isso com as pessoas lá na nossa comunidade. Cara, você é chamado para estar diante do Senhor. Você não é chamado para ser outra pessoa, a não ser quem você já é. Se você é uma mãe, se você é uma dona de casa, se você é um empresário, se você é um médico, cara, 15 minutos, sabe? Eu lembro quando a gente tinha um turno 6 da manhã, tinha gente que passava lá e só podia ficar 15 minutos. E ir para o trabalho. Ir para o trabalho, encarar trânsito, encarar tudo. Então, a gente precisa descobrir como Deus vê isso. Assim. Qual é o cheiro da oração de um trabalhador que passa na sala de oração às 6 da manhã para ficar 15 minutos Sim. e depois encarar 8 horas, às vezes, de um trabalho chato, de um trabalho duro, braçal, difícil, ou até mesmo se for um trabalho mais mental, mas que aquilo ali mexe com o coração de Deus. Então, o Senhor... E aí aqueles que saem do trabalho e passam 10, 15 minutos depois de um dia cheio. Eu tenho gente que é militar, que eu falo assim, sem medo de errar. Esse cara entrega mais do que muito missionário em tempo integral. Pela realidade de vida dele. Não que estou desprezando os missionários. Eu entendo. Mas assim, pela vida dele. A intensidade. O militarismo e ordem, e tira serviço na madrugada. Mas o cara chega na hora, acho que, não sei se é porque ele é militar, assim, ele não falta, ele é um zelo. Você fala, faz isso, ele é obediente, ele é dedicado, assim, é um dos nossos músicos. Ele está até transicionando para ser tempo integral. Mas a gente tem vários assim lá, que estão no seu emprego, na vida normal, mas que a dedicação deles às coisas do Senhor, assim, no ministério, na sala de oração, ministrar ao Senhor, é uma coisa que assim, é constrangedora demais. Sim. Então, acho que o Senhor está limpando essa imagem, sabe, que as pessoas têm de que o movimento de oração, eu de novo falando movimento de oração, a igreja que ora, ela é uma coisa para super espirituais, né? Vamos usar a cultura de oração ainda, daqui a pouco tu vai falar sobre isso também. Mas acho que é um termo melhor. Em vez de movimento de oração, a gente pode falar cultura de oração. Acho que é melhor. Porque, cara, a igreja, ela é a casa de Deus. E a casa de Deus, ela tem uma identidade. E a identidade dela é uma identidade sacerdotal, é uma identidade de filhos e uma identidade de noiva. Essas três é uma tríplice identidade, mas que é uma coisa só. Ela está falando do povo de Deus se conectar com Deus. Sim. Cara, é muito simples para mim, isso é muito claro. Então, por exemplo, adolescentes que a gente tem na nossa comunidade, eles tinham vergonha de orar no microfone. Aí o que a gente fazia? A gente escrevia, ou eu encorajava eles a escrever a oração do jeito que eles iriam orar. Então, escreve do seu jeitinho, com as suas palavras. Você chega ali no microfone e você lê a sua oração. Cara, faz isso. E era uma coisa tão simples assim. Era criança, 10, 9 anos, ou uma senhora que, sabe, não teve muito estudo, não teve acesso a muito estudo. Então, escreve aqui tua oraçãozinha. É isso aqui, cara. Isso vai mover o coração de Deus. Então, eu comecei a ver os adolescentes fazendo isso, senhoras, pessoas mais velhas fazendo isso. E aí, de repente, quando eu via, ele já estava decorando uma oração apostólica, ele já estava decorando as escrituras, ele já não precisava mais daquele caderninho para escrever suas orações. Começou a se tornar um oxigênio para ele, começou a se tornar vida. Ele orar a palavra de Deus de volta para Deus se tornou um hábito e ele começou a aprender as escrituras porque começou orando a Bíblia, não foi nem lendo a Bíblia. Óbvio que ele lia, mas ele não estava... Era a partir da oração. A partir da oração, ele não estava lendo a Bíblia para conhecer a Bíblia. Ele ia orar, mas de tanto orar toda semana, ele decorava o versículo. Então, ele já começou a ficar familiarizado. E aí que entra a questão de se formar uma cultura nas nossas igrejas locais, onde a Bíblia ela vai estar no centro daquilo que a gente ora, de como a gente vai articular as nossas orações diante do Senhor. Sim. Porque, de maneira geral, acho que a igreja ela é muito brasileiro, né? Vamos pegar o brasileiro. Ele gosta muito de coisa espontânea, né? Eu sou o cara do espontâneo, então tudo precisa ser livre, eu sou livre.
Só que, cara, a verdade é que uma cultura, para ser estabelecida, ela precisa de planejamento. De disciplina Precisa de também. disciplina. Se não tem disciplina, se você não planeja a sua vida, a vida da gente como um todo, quem vive uma vida sem planejar e sem disciplina, ele dificilmente vai chegar em algum lugar e vai prosperar. Se imagina na vida de oração. Cara, eu tava no escritório hoje de manhã tendo que comprar alguns trechos de viagem que a gente vai ter nos próximos meses. E você começa a chegar perto da viagem, o preço começa a subir, obviamente. Sim. E aí eu tava pensando exatamente disso. Se eu não consigo planejar uma data de uma viagem para poder comprar, nada vai funcionar na vida. É, Tu perde oportunidades na vida por falta de planejamento. é, E uma simples viagem é um exemplo disso, né? Você poderia ter planejado antes e iria sair muito mais barato. Aí você deixa de fazer porque você não planejou. E uma coisa que você estava falando ali antes sobre ministrar para mães, eu amo pregar, eu amo ouvir e eu amo ver o efeito da mensagem do precursor, que é a mensagem que a gente extrai do exemplo da vida de João. Mas a gente fala muito de João e a gente fala muito pouco de Zacarias e de Isabel. é, A gente fala muito pouco daqueles que levaram ele para o deserto até o dia que haveria se manifestar em Israel. Então, meu sonho, hoje me perguntam assim, qual que é o meu sonho para a igreja brasileira? Antigamente eu falava assim, ver várias salas de oração abertas no Brasil. Hoje eu diria para você ver a igreja ressignificando dentro da sua realidade a cultura de oração. É validar o que a gente estava falando do trabalhador, da mãe, do pai. E nesse contexto, piedosamente, levantando orvalhos de justiça, sabe? Carvalhos de justiça, levantando filhos e filhas com a justiça divina. E eu queria te pedir para você dar um pouquinho para a gente, assim, como é que você enxerga esse envio, o cumprimento dessa grande comissão, esse avanço do discipulado, do evangelho a partir do lugar da oração. Como é que a gente pode fazer para não desprezar nenhum dos dois? Porque é fácil desprezar um dos dois. Nós somos intensos. A gente naturalmente se dá para aquilo que está mais perto de nós. Como é que a gente pode equilibrar isso? Acho que eu vou voltar só um pouquinho na questão que você falou das mães. Bom, eu acredito que a gente está prestes a ter uma reforma na igreja. E a reforma, às vezes, quando a gente pensa reforma, a gente pensa muito na questão doutrinária, por causa da primeira reforma, que foi uma reforma doutrinária. Mas eu acredito que a gente vai ter uma reforma de eclesiologia. Então, quando a gente olha Efésios 2, ali 19 em diante, Paulo fala que o lugar onde a presença de Deus vai habitar, ou seja, o templo e obviamente ali ele não está falando da habitação individual de cada cristão, ele está falando de algo amplo e coletivo, né? Ele fala que está sendo construído um lugar que vai ser uma morada para Deus no Espírito, mas que esse lugar que está sendo construído é através da família de Deus. Então a família é o lugar aonde a presença de Deus vai habitar. Então, não é, dicotomizar a vida. Então, famílias normais, eles fazem parte do material da construção do Salmo 132, que a gente tanto prega, de construir um lugar para a presença de Deus. Se a gente não tiver famílias, pai, mãe, filhos, crianças, velhos, famílias normais, envolvidas nessa construção, a gente nunca vai construir. Então, primeiro a gente vai ter que ressignificar a igreja, ou seja, igreja é família. E família é igreja. E aí a gente vem um pouquinho mais para o pequeno, a gente precisa começar a construir altares na nossa mesa de jantar. A gente precisa começar, principalmente os homens, pais, precisam começar a assumir a autoridade e o chamado de ministrar o evangelho para os seus filhos, para sua esposa, e de liderar a sua família em oração. Cultos domésticos. Cultos domésticos simples, de 15 minutos, de 10 minutos. Orar, ler a palavra com seus filhos. Porque eu acredito que a gente vai ter uma reforma tão grande de que a família vai ser a maior agência missionária de todos os tempos. E quando eu digo família, eu estou falando de famílias que vivem em comunidade, que congregam ao redor da pessoa e da presença de Deus. Então, quando a gente pensa a grande comissão, a gente corre o risco de limitar. O meu filho vai para a África, o meu filho vai para a China. A gente vai ter isso. Mas imagina uma família que vive ao redor da presença de Deus na mesa da sua casa, ok? Que o pai disciplina, ensina o seu filho
ensina as escrituras, proclama o evangelho para ele desde pequeno, desde novinho. Então, imagina esse filho indo para a universidade. Imagina esse filho crescendo e lendo as escrituras, lendo livros Francis Schaeffer, C.S. Lewis, trazendo uma cultura de filosofia cristã, de fazer coisas apologéticas. Imagina o pai assumindo e fazendo isso. Ou simplesmente desenvolvendo uma cultura de oração na sua mesa, na mesa da sua casa. Imagina como essas crianças, quando elas crescerem e elas estiverem no mercado de trabalho, nós vamos enviar verdadeiras bombas para o mundo, que vão proclamar o evangelho de uma maneira como a gente nunca viu antes. Porque, cara, não existe nada mais poderoso do que um movimento que inspira crianças a proclamar o evangelho desde pequeno. Então, a gente vai ter uma cultura familiar que vive ao redor da presença de Deus. Então, para mim, a grande comissão, ela não pode mais, Vini, estar na mão das instituições para-eclesiásticas apenas. Ela precisa vir para dentro da igreja local. E o meio pelo qual que eu acredito que isso vai acontecer é quando a gente despertar de que a família precisa ser igreja. A gente precisa viver igreja em casa. E quando a gente reúne domingo, a gente está reunindo dezenas, centenas de famílias que já vivem entre domingos ao redor da presença de Deus. Sim. Então você imagina a revolução que isso vai causar no movimento missionário. Eu escutei uma frase recentemente que me fez pensar. Não avaliei seu contexto eclesiástico teológico, mas que me provocou muito, do Paulo Borges Jr., que ele falou assim, que a reunião de domingo é a reunião dos pastores. Sim. No sentido daqueles que vivem em torno da presença. Não é reunião para você ir lá receber de Deus. Não. É reunião para você cultuar, você dar algo para Deus e sair dali e ir atrás das ovelhas perdidas, né? Trazer para dentro do aprisco. Porque existe essa mentalidade de consumismo dentro da igreja. Que eu vou para a igreja para consumir algo, para receber algo, ao invés de pensar, primeiro, grande comissão está dentro da minha casa. Em primeiro lugar, é minha filha, de 2 anos. Sim. Ali está meu grande desafio para a grande comissão. Preparar ela no lugar, no ambiente de intimidade e de oração. Quando me reúno com os meus semelhantes no domingo, nós cultuamos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, os mesmos valores, e eu saio dali e eu encaro o cumprimento desse chamado. Cara, você está tocando num ponto que você falando assim, parece uma coisa muito simples, assim. Mas que na prática, se a gente for ver a cultura das nossas igrejas de maneira geral, a prática é o seguinte: as pessoas estão terceirizando o pastoreio das suas famílias. Sim. Elas estão terceirizando a levantar uma cultura de oração, elas estão terceirizando o discipulado dos seus filhos. Então, todo o tempo, elas sempre estão colocando a responsabilidade em alguém para cuidar dos seus próprios filhos. Ou na escola, ou na igreja, nos pastores, ou nas próprias escolas bíblicas de criança, ou nos nossos ministérios para criança, a gente está sempre terceirizando. Então, a grande reforma que eu vejo é quando a gente começar a tocar o coração dos pais, para esses pais se converterem aos filhos. E ali, quando fala pai, eu interpreto literal. Para mim é pai homem, sabe? Tipo, o pai homem assumir a responsabilidade de ser alguém que ministra ao Senhor junto com seus filhos da maneira mais simples possível. Eu estava colocando o Benjamin para dormir essa noite, né? A gente estava se preparando para vir. Aí ele ficou me fazendo perguntas sobre Instagram, se eu era verificado e coisas assim. Aí fazendo essas perguntas, mas quantos seguidores você tem? Eu falei, eu tenho tantos e tal. Aí eu falei, filho, mas, cara, isso não é a coisa mais importante para mim. Eu queria muito que você fosse meu seguidor. Eu quero que você me imite. Eu quero ter tanto de Deus na minha vida que você pode olhar para mim. É óbvio que eu vou ter falhas como pai. Eu não estou falando de uma família doriana perfeita, família bonitinha. Mas eu falei para ele, eu quero que você olhe para a minha vida e você fique inspirado em amar a Deus. Eu quero que você olhe para a minha vida e fique inspirado em ir para o lugar de oração. Eu quero que você olhe para o meu casamento, para eu, mamãe e papai, e que você seja inspirado em querer ter uma família como a minha ou melhor do que a minha, em termos de maturidade e de coisas que eu quero trabalhar para que você não cometa os erros que eu cometi na jornada. Então, ouvir o Douglas Gonçalves falar isso, eu acho incrível.
O sucesso de um pai é quando um filho não precisa mais do pai. Ele agora pode ser um pai. Assim, óbvio que eu quero sempre que meu filho me respeite, me honre quando ele sai de casa, sim. mas ele não depende de mim emocionalmente, financeiramente, espiritualmente mais. Ele se tornou um homem. E na minha visão, eu acredito que o rapaz precisa virar homem antes de casar. Ele precisa estar pronto homem antes do matrimônio. Então você imagina, ele está com 11 anos. Olha o pouco tempo que eu tenho para formar isso nele. Pouco tempo que eu tenho para dedicar a maior parte da minha energia. Que eu acho que essa é a parte prática. A gente ainda pensa que pregar, evangelizar, fazer o ministério é mais espiritual do que gastar 15 minutos jogando futebol, 15 minutos olhando no olho e falando como você se sente, Sim. como você tá, o que você tá sentindo, Sim. o que você tá pensando. Realmente, olho no olho, assim, mesa, sabe? Então, lá em casa a gente tem desenvolvido essa cultura de na mesa não ter aparelho telefônico, na mesa a gente olhar no olho um do outro, na mesa a gente celebrar um ao outro, na mesa a gente lê as escrituras, na mesa a gente desenvolver uma linguagem de oração. E assim, eu tenho muito trabalho pela frente, mas eu tenho visto os frutos disso nesses últimos anos. Então, eu acho que esse é o reflexo que precisa vir a partir de nós pastores, sabe? Eu falo que para o presbítero ou pastor, ele tem toda aquela lista de caráter ali, não é um fim em si mesmo. É porque ele tem outros homens olhando para a vida deles Atestando aquilo. e falando, uau, esse é o caminho. Então, tipo, isso é imitável, sabe? Isso é desejável, esse caráter é desejável. Por quê? Porque dentro da casa dele, ele vai ser essa extensão da glória de Deus, ele vai ser essa extensão de discipulado. Então, para mim, a grande comissão e o movimento de oração, eles vão começar a partir desse despertamento de famílias que entendem, cara, é o meu trabalho construir um lugar para a presença de Deus, não é o trabalho do pastor Vini, é meu trabalho como pai. E, obviamente, que isso vai acontecer dentro do contexto ordinário. Essas famílias não necessariamente vão ser em tempo integral, a maioria das pessoas não vão estar no ministério de púlpito, a maioria dos precursores do fim não vão ter livros escritos, não vão ter canções gravadas, não vão pregar em grandes conferências, eles vão ser completamente anônimos. E essa é a grande arma secreta de Deus. Porque a gente fala de exército, mas o exército tem cara de família. Amém. Não é, sabe, não é uma jihad santa. É uma santa rotina. É uma vida ordinária, sabe? Então, eu vejo muito a Maíra, assim, ela é muito do ordinário, ela é muito do dia a dia, assim. Mas como que eu vejo Jesus, sabe? Nessas coisas. E às vezes tem gente, cara, que chega a ser chato, cara. Ele só fala de Bíblia, só fala de louvor, só fala de coisa religiosa. Sim. Mas quando você vai tocar na vida real, na vida prática, não existe vida prática. Então, é totalmente É desassociado. desassociado. Então eu gosto que o Rinal ele fala assim, Deus não ouve... Não, o Brandon Manning ele diz, Deus não ouve a oração do falso eu. E as pessoas constroem um falso eu, que é religioso, que é intocável, que não é vulnerável, Sim. não tem fraquezas, sabe? Essas pessoas são indiscipuláveis, porque você não vai tocar. Tudo que você fala, não, estou na bênção, não estou bem, não estou jejuando, não estou orando. Cara, calma, você é um ser humano. Sim. Onde está a sua dor? Sabe? Então, a gente precisa trazer essa questão de que Deus quer que a gente seja ser humano. E dentro do contexto da nossa humanidade é que a gente vai encontrar a presença de Deus. Sim. É só olhar para os salmos, cara. Como Davi era ser humano. Ele não maquiava nada, sabe? Então, eu acredito que esse contexto é o contexto que a gente vai discipular as pessoas. Os órfãos estão chegando. Há uma geração inteira olhando para algum lugar e eles não querem ter o casamento dos pais. Sim. Eles estão com medo de casar. Eles estão com medo de ter filhos. E eles precisam encontrar isso nas nossas comunidades. Amém. Chegar e olhar e falar assim, esse casamento aí não é igual que eu vi a vida inteira. Isso eu quero. Fui curado. Sim. Então, assim, vem e vê como eu vivo. Vem e vê como que eu cuido da minha mulher. Vem ver como eu cuido dos meus filhos. Afinal de contas, a gente deixa a herança para os filhos biológicos, mas a gente deixa a herança para uma geração inteira. Uma geração inteira.
Michel, a gente vai indo pro fim do nosso papo já, numa questão de tempo. Fala rapidinho pro pessoal, você tem 2 livros escritos? Sim, isso. Conta um pouquinho deles pra gente. O meu primeiro livro foi o Cultura de Oração. Foi escrito há não sei quantos anos atrás, eu sou muito ruim com anos. Mas foi o primeiro. Quando eu escrevi esse livro, Vini, eu escrevi muito despretensioso, mas foi escrito em cima dos dilemas que eu via na minha própria vida e na vida das outras pessoas. Então é um livro muito prático. Então a palavra cultura significa a maneira pelo qual a gente enxerga a vida, né? Então todos nós enxergamos a vida através de uma lente, que às vezes vem da igreja, vem da família que a gente foi criado. Então eu penso na palavra cultura como a nossa cosmovisão, como eu vejo o mundo. Uhum. Então uma cultura de oração é enxergar o mundo, a vida, pela ótica da comunhão com Deus. Então basicamente é daí que vem a inspiração do título. E ele vai tratar coisas bem práticas de disciplinas espirituais, de como desenvolver sua vida devocional, até questões do que o Senhor está fazendo ao redor da terra do movimento de oração. Então é um livro que eu tenho recebido testemunhos de vários lugares, de salas de oração, pessoas que estão começando a edificar a sua vida de oração pessoal, tem sido muito legal. E o segundo livro, ele é uma pesquisa que eu fiz sobre as 6 ondas de avivamento que aconteceram no século XX. O século XX é o século mais intenso de avivamentos sequenciais, né? Quase que não tem descanso ali nos anos. Mas a grande questão que eu levanto tem muito material escrito, me sinto muito pequeno nesse assunto, tem tantos historiadores profundos, mas o ponto-chave é que a pergunta que eu faço é: onde está a 7ª onda? Se tiveram 6 ondas no século XX, qual é a 7ª onda? Com o que se parece o que vai vir que ainda não veio? Com o que se parece esse derramar que ainda não aconteceu? Então eu creio que é a junção de tudo o que aconteceu no século XX, multiplicado por 10, mas sem cristianismo de superestrela. Vai ser um derramar no corpo de Cristo global e não vai ter mais herói da fé. A estação de herói da fé se foi. Um homem só não suporta o que Deus vai fazer no fim dos tempos. Então tem a ver com o corpo de Cristo assumindo a sua posição. É isso. Isso tem sido os materiais que a gente escreveu e tem tocado aí muitas pessoas. Eu vou pedir pro pessoal deixar alguma coisa aí depois na edição, de link ou de uma foto, uma imagem para o pessoal conhecer o livro. Mais uma vez, obrigado. Prazer ter você aqui. Ixi, o pessoal aí da direção, a gente pode fazer outros podcasts, Sim. né? Porque tem conteúdo para falar, para conversar, para trocar ideia. Muita conversa. É muito papo para pôr em dia. Obrigado, Valeu, Maíra. Mano. Obrigado por terem vindo, deixado as crianças lá. Eu sei que vocês estão numa jornada puxada e para nós é muito importante poder viver esses próximos dias aqui junto com vocês. Amém, mano. Amém? Bom demais. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aí, deixa o seu like. Eu falei isso no outro episódio, compartilha com os amigos aí que amam essa cultura de oração que nós temos falado. E a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você. Até mais.